Muito bom dia, essa aqui é a turma das 5h57. Mais uma vez eu estou aqui trazendo esse temas interessantíssimos, e esse tema hoje não é diferente. Estou falando hoje sobre a raiz da sua realidade. O que você crê está moldando, sem dúvida nenhuma, a sua colheita. Então você nunca terá uma colheita de rei com raízes de escravos. Então, a vida que você vive hoje é o reflexo, sem dúvida nenhuma, direto do que você acredita. Então, isso pode ser consciente ou inconsciente. Então, começando mais essa turma da 557 aqui, hoje vai ser poderoso. Não perca até o final, vou compartilhar algo muito forte aqui com você, que vai transformar a sua realidade, sem dúvida nenhuma, vai transformar as raízes, na realidade, da sua realidade. Então, toda transformação exterior, ela começa com uma renovação interior, certo? Então, a nossa mente, ela é a raiz da nossa realidade, sem dúvida nenhuma. Então, mentalidade de escassez gera, sem dúvida nenhuma, limitação. Mentalidade de reino gera expansão. Então, assim como imaginou a sua alma, assim você é. Isso aqui está em Provérbios 23, 7. Gosto muito desse versículo, gosto muito dessa referência, porque pensamentos levam a sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Ou seja, pensamentos e sentimentos é o que está dentro de você, ações e resultados é algo que está fora de você. Então aqui, Provérbios 23, 7 está falando o quê? Assim como imaginou a sua alma, ou seja, imaginou a sua alma, né, o pensamento e sentimento. Então, assim você é, fora de você. Então, olha só, um diagnóstico aqui. Crenças limitantes que te bloqueiam, certo? Vamos passar aqui, fazer o raio-x, passar esse diagnóstico, que é o seguinte, ó. Crenças que sabotam a sua prosperidade. Então, o que eu quero dizer com crenças que sabotam a tua prosperidade? Às vezes a gente acredita em algumas coisas. Às vezes a gente acredita em algumas coisas que nós aprendemos adultos, mas às vezes tem algumas coisas que nós aprendemos quando nós somos crianças. E a gente nem lembra que aprendeu, a gente não lembra que viu, não lembra onde viu, como aprendeu. Então é o seguinte, ó, algumas crenças que podem estar sabotando, bloqueando você de prosperar é o seguinte. Primeira delas aqui, a mais, acredito que essa daí sem dúvida nenhuma deve ser, se não for a mais, uma das mais populares, é o quê? Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo é uma crença que sem dúvida nenhuma pode estar bloqueando a tua prosperidade. E eu não estou falando de sujeira, de você chegar ali e lavar as mãos, não. Estou falando de que muita gente acredita que dinheiro é sujo, de que ele vem de forma, ele só existe, só é possível de forma ilícita. Então, essa é uma crença sem dúvida nenhuma. Esse aqui é um raio-x, tá bom? Já vou te dar a chave para você agir e eliminar, você mudar esse panorama, mudar essas raízes aí. Então, dinheiro é sujo, primeira crença que sem dúvida nenhuma pode estar bloqueando a sua prosperidade. Então, segunda crença que sem dúvida pode também estar fortemente bloqueando a sua prosperidade é o quê? Quem nasce pobre, morre pobre. Isso aí é uma coisa que muita gente acredita, fala, não, é uma sina, não há mudança, não tem chance, só se fizer algo ilícito, só se fizer algo ilegal, só se fizer algo errado, vai haver um crescimento. Então, quem nasce pobre, morre pobre. Outra coisa que as pessoas acreditam. Então, uma terceira coisa que você pode estar acreditando e pode estar impedindo você de prosperar, né? E quando eu falo prosperar, não simplesmente financeiramente, mas em todos os âmbitos da sua vida, todas as áreas da sua vida. Se eu prosperar, vou me afastar de Deus, né? Tem muita gente que acredita isso, mas na verdade a palavra fala o quê? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, sem dúvida nenhuma, se você acredita nisso aí, é possível que isso aconteça, mas se você quebrar essa raiz, já há uma diferença muito grande. Então, esses 3 pontos, se você acredita, está acreditando nisso, né, porque tem muita gente que realmente acredita,
esses três pontos podem estar, sem dúvida nenhuma, impedindo a prosperidade na sua vida. Então, refutação com princípios bíblicos. Vamos quebrar isso aí, vamos eliminar isso aí através de princípios bíblicos. Bora para Salmos 23:1, diz o seguinte, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Claro, existe uma diferença entre não faltar as coisas e ou seja, ter uma abundância das coisas. Mas quando o Senhor é nosso pastor, nada nos falta. Então, já é esse o primeiro princípio para a gente quebrar com a escassez, certo? O Senhor é meu pastor e nada, quando diz nada, é nada me faltará. Então, segundo princípio bíblico para a gente refutar essas três coisas, para a gente quebrar, para a gente rejeitar essas três coisas aí, esses três pontos que podem estar impedindo a sua prosperidade. João 10:10 diz o seguinte, ó: eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Como é que a gente tem vida com abundância, né? Se a vida é uma só, não existe como ter duas, não existe como ter uma e meia, mas existe como você viver em abundância. Então, ou seja, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, nos tira, digamos, do negativo não vou dizer para o zero, mas para toda a estrutura ali. E para que tenha vida em abundância, é dali para a estrutura para algo a mais, para a abundância, para que você tenha mais do que o necessário, e você não só isso, mas que você possa também transbordar isso aí na vida das pessoas. Isso aí é abundância. Então, vou colocar uma referência aqui, ó: os meus rendimentos raramente ultrapassarão o seu modelo de... os seus rendimentos, eles raramente ultrapassarão o seu modelo de dinheiro. Então, qual que é o seguinte? Se você tem um modelo de dinheiro que, vou dar um exemplo aqui, que é para ganhar ou ter R$4.000 por mês, beleza? Esse é o modelo de dinheiro. Então, os seus rendimentos, o modelo é o quê? O modelo é o que está na sua mente. Se o teu modelo ele é para R$4.000, você pode fazer todo o esforço do mundo, a sua média sempre vai ser de R$4.000. Então, não é que seja tanto esforço. Claro que o esforço é importante, é importantíssimo, mas o esforço na direção certa. Qual que é a direção certa? Você ter um modelo que cabe mais. Um exemplo: se eu estou aqui com uma Fiorino, vamos dizer assim, né? Um carro pequeno, e eu quero colocar ali 5 toneladas de carga num carro desse. Cabe? Não cabe. Entendeu? Não cabe, e se couber, não aguenta, o carro não leva. Esse carro aí, eu não tenho certeza, mas é feito para o quê? Talvez 700, 1.000 quilos, algo em torno disso aí. Você quer colocar 5 vezes mais. Não cabe, se couber, não vai aguentar, vai estourar o carro. Se andar, vai na primeira esquina vai quebrar já. Beleza. Agora, se você pegar 5 toneladas de algo, qualquer coisa, algum produto ali, e você colocar num caminhão que é feito para levar 20 toneladas, você vai conseguir desenvolver com isso aí? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque esse é o teu modelo. O modelo é a capacidade da sua mente. Então, se você está com uma mentalidade, digamos assim, não estou menosprezando a marca, nem o nome, eu só estou falando de capacidade, né? Se você está com uma mentalidade de Fiorino, você não pode colocar mais do que isso aí no seu carro. Então, agora, se você tem um caminhão que tem uma capacidade de 20, você coloca 5, está sobrando 15 ainda. Então, bora correr atrás desses 15. Porque esse é o modelo. E algumas vezes algumas pessoas não entendem isso aí. Mas se você se esforçar e entender isso aqui, mas antes de você entender, eu quero te dizer o seguinte: aprende isso aqui. Porque é muito difícil você entender algo sem aprender algo. Então, aprende que existe um tamanho de mente, um tamanho de finanças na sua mente. E a partir do momento que você redefinir isso aí, e aí você aprende e entende isso aí você começa a trabalhar para ter resultados que vão mudar a sua realidade. Então, fundamentos aqui espiritual, vou passar aqui um fundamento espiritual, que é o que? A fé, ela molda, sem dúvida nenhuma, a realidade. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, a gente sabe disso, mas a fé ela não é apenas crer em Deus, ela é crer como Deus, certo? Você obedecer os princípios, né? Porque obedecer os princípios gera resultado, perdão. Se quiserdes e me ouvirdes,
comerei o melhor dessa terra. Isaías 1:19. Então eu quero compartilhar aqui para você agora, essa aqui é uma chave, princípios práticos para você ter uma mente de abundância, para você ter uma mente de abundância, uma mente exuberante ali, mais embasamentos bíblicos. Então vou te passar aqui, ó, mentalidade rica e versus mentalidade pobre, certo? E quando eu falo sobre mentalidade rica e mentalidade pobre, eu estou falando de pensamentos. Por quê? Porque existem pessoas que têm muito dinheiro, mas são pobres, e existem pessoas que não têm tanto dinheiro assim, mas são ricas, certo? Então, mentalidade rica versus mentalidade pobre. Mentalidade rica, ela assume a responsabilidade, ou seja, aconteceu alguma coisa, ele assume a responsabilidade. Por quê? Porque quando algo bom acontece, todo mundo quer a glória para si, todo mundo quer, fala, não, fui eu mesmo, tal. Bom, mas quando algo acontece e não é tão agradável assim, muita gente não assume a responsabilidade. Não fui eu, foi fulano tal, não, por causa disso, a economia, o governo, aconteceu, choveu no dia, aconteceu qualquer coisa. Então, quando acontece esse tipo de coisa, quem tem a mentalidade de pobre, eu não estou falando necessariamente que não tenha dinheiro, mas quem tem a mentalidade de pobre, ela se faz de vítima, ou seja, que é o que eu acabei de falar. Choveu no dia, nevou, estava muito quente, estourou um fio, não estava preparado, aconteceu alguma coisa ali, entendeu? Alguém me chamou na hora, me distraí. Quem tem a mentalidade de pobre, de pobreza no caso, se faz sempre de vítima. Quem tem a mentalidade rica, de riqueza, assume a responsabilidade das coisas. Então, segundo ponto aqui, né, primeiro quem tem mentalidade rica assume, quem tem mentalidade pobre é vítima. Então, beleza? E eu estou falando de, não é necessariamente de dinheiro, estou falando de mentalidade, beleza? Então, segundo ponto aqui, segundo princípio aqui para você destravar aí a sua mente. Então, segunda a pessoa com mentalidade de abundância, mentalidade de riqueza, né? Ela foca em oportunidades. A pessoa com mentalidade de escassez, a mentalidade de pobreza, ela foca em obstáculos, certo? Então você está focando em quê? Obstáculos ou está focando em oportunidades? Então, esse segundo ponto aqui já vai fazer você destravar, você abandonar aquelas raízes que seguramente pode estar te mantendo com uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza. Então, terceiro ponto aqui, mentalidade rica, ela aprende com os mestres, certo? A mentalidade de pobre, ou seja, a mentalidade de escassez, ela rejeita a instrução. Já viu aquela pessoa que você dá uma dica e ela fala, não, eu não entendo isso aí, não, eu vou fazer do meu jeito e tal. Beleza, não tem problema, às vezes é bom a gente fazer do nosso jeito. Mas quem tem mentalidade de abundância, ela aprende com os mestres, ou seja, com quem sabe, com quem já viu, com quem já passou por ali. A pessoa que tem a mentalidade de escassez, mentalidade de pobreza, ela rejeita a instrução. Ou seja, você dá a instrução, você passa o segredo para ela e mesmo assim ela vai fazer do mesmo jeito. Então, eu falo isso aí por experiência própria. Eu já errei não ouvindo instruções e de muitas coisas que eu sabia, tinha experiência e tinha já bons resultados, aconselhei algumas pessoas e muitas pessoas insistem em fazer do mesmo jeito. Então, vai ter o mesmo resultado, né? Então, olha só, Romanos 2:2 fala o seguinte: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento. Quando você renova o seu entendimento, você, sem dúvida nenhuma, vai para outro nível, vai para outro patamar e vai fazer toda a diferença. Então, uma ação prática aqui para você, para mim, para todo mundo aqui, é o seguinte: escreva, eu sempre falo aqui, ó, escreva essas coisas aqui, ó, 5 frases que você acredita sobre dinheiro e propósito, né? Eu ouvi muitas frases quando eu era criança, em casa, fora de casa, na televisão. Então, vou falar uma que não é tão pesada, que não é tão ruim assim.
né? A gente precisa de uma árvore que dá dinheiro, acho que dinheiro dá em árvore. Isso é uma frase que eu ouvia, entende? Não dentro de casa, mas eu ouvi muito quando eu era criança daí. Acho que dinheiro dá em árvore e tal, geralmente quando as pessoas estão bravas, né? Estavam bravas, falavam esse tipo de coisa. Então, escreva 5 frases que você ouvia e que você acredita, talvez hoje, ainda que dinheiro é sujo, dinheiro só é possível ficar rico, só é possível prosperar desonestamente e tal. Escreva esse tipo de coisa sobre dinheiro e sobre propósito, certo? E segunda ação prática aqui para você é o seguinte, ó, pergunte o quê? Isso tem base bíblica? Isso me leva para frente? Né? Porque a gente sabe as coisas que nos levam para frente ou não. Então, terceiro é o quê? A hora que você escrever as frases e verificar se existe base bíblica, você substitui essas coisas que são falsas, mas está na tua mente, substitui isso aí por o quê? Por uma verdade bíblica, uma verdade da palavra de Deus. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui. Dinheiro é ruim, né? Ah, dinheiro é ruim, é muito ruim, não é bom você ter muito dinheiro e tal. Beleza, uma coisa que as pessoas acreditam. Mas aí você substitui pelo quê? A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz dores. Da onde que eu tirei isso aqui? Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz dores. Então, ou seja, as bênçãos do Senhor prosperam, elas enriquecem. Então, você substitui aquilo ali que você acredita por algo que tem uma verdade com embasamento aí de séculos, de milênios, entende? Então, olha só, um resumo hoje aqui, a gente está quase, mas não percam, né, o finalzinho aqui, estamos quase no final. Resumo dos aprendizados de hoje é o seguinte, ó, a sua realidade começa com a sua mente. Aprenda isso, não esqueça isso aqui, a sua realidade, sem dúvida nenhuma, começa com a sua mente. Então, crenças geram comportamentos que criam os seus resultados. E fé, obediência e mentalidade correta, tá? Não somente mentalidade, mas mentalidade correta desbloqueiam a sua colheita. Então, propósitos sem mentalidade renovada vira frustração. Então, para encerrar hoje aqui, eu declaro o seguinte, ó, a minha mente é fértil para as promessas de Deus e resistente às mentiras do inimigo. Então, eu quero te fazer um convite para amanhã, você não perder, aqui na turma da 557, certo? Eu vou falar sobre linguagem de realeza. Linguagem de realeza. Como suas palavras estão profetizando o seu futuro. Tá legal? Então, não perca amanhã aqui às 5h57, tá bom? Deus abençoe o seu dia, que tudo que você faça, você prospere e tudo que você toque, você tenha êxito. Deus abençoe grandemente. Um abraço, nos vemos amanhã aqui às 5h57.